Voltamos com o quadro Isso Tem Nome, com a neuropsicóloga Lisandra Soares. Sou eu. E no quadro de hoje a gente vai falar sobre como as crenças Interferem no nosso comportamento. Isso aí. E como é que elas interferem? Você já percebeu que as pessoas têm uma predisposição para fazerem aquilo que elas pensam que conseguem fazer e evitarem aquilo que elas acreditam que não conseguem? Por quê? Porque, em via de regra, o pensamento ele funciona como um ensaio da ação. O pensamento ele sempre vai anteceder a ação. O comportamento, justamente. Entender. Então, o pensamento, a gente tem um pensamento, reflete e depois, por consequência, coloca isso em prática. Basicamente, nós temos uma interpretação da situação, que é o pensamento, tá? Essa interpretação provoca na gente algum tipo de emoção e a emoção vai gerar o comportamento. Vamos imaginar uma cena bem inusitada agora. Imagina que você está na rua da frente, caminhando, sentindo o vento bater no seu rosto e do nada aparece um leão. Seu cérebro vai ter segundos para identificar se você consegue ou se você não consegue dar conta daquela situação. Literalmente segundos. E essa interpretação vai basear-se em uma série de fatores. Por exemplo, na percepção de que você consegue de fato ou não, se você tem força, na distância que o leão está de você, seu cérebro consegue analisar isso em segundos. E a partir dessa interpretação, dessa análise, o seu cérebro vai entender se ele vai te dar raiva para que você corra, lute, enfim, em prol da sua vida, fuja nesse cenário, perna para que te quero, vai, toda uma preparação fisiológica para isso, ou em última instância que você enfrente, quer queira, porque você dá conta e é mais forte que o leão, nunca façam isso, quer queira, por você entender que você não vai ter chance de correr, e aí o seu cérebro entende que a única saída plausível é tentar distrair aquele elemento, o que acontece muitas vezes em alguns casos de furto, por exemplo, em que a pessoa ela ataca em vez de fugir, por exemplo. Entendi, perfeito. Isso é uma programação que meio que começou lá na pré-história, né? Quando os nossos antepassados, né? Que um deles tinha um momento de caça, ou então um momento de reserva, né? Que é ali quando eles estavam de frente para o perigo, e eles têm esses microsegundos de pressão que a gente acabou adotando, né? De geração em geração até o presente momento. E por mais que a nossa geração seja um pouco mais evoluída, a gente não saiu, né? É por causa disso também que a gente acaba procrastinando atividades e execuções. Com certeza. Eu usei esse exemplo, que é um exemplo bem instintivo, para explicar essa relação entre a interpretação, né? Ou seja, a forma como o seu cérebro interpreta a situação, o quanto aquela interpretação interfere nas suas emoções e no seu comportamento. Porque veja que nesse cenário, que é bem instintivo e bem básico, a gente tem aí algumas possibilidades. A possibilidade de fugir frente ao estímulo que é ansiogênico, né, que é amedrontador, a possibilidade de enfrentar, a possibilidade de atacar, né, a possibilidade de se fingir de morto, enfim, a depender basicamente da sua interpretação, ou seja, da resposta a uma simples pergunta: eu consigo ou não lidar com aquela situação? Quem procrastina, por exemplo, pode entender que não consegue lidar com o problema, que não é bom o suficiente e ao se deparar com a situação vai mostrar para todo mundo que não é bom o suficiente, ou ainda aquele estímulo é tão ameaçador para sua identidade ou desperta tanto desconforto por crenças da infância que você o evita. Entendi, perfeito. E como uma pessoa, ela, por exemplo, nesse momento, né, que eu acho que aí daí também vem aquele princípio da inteligência emocional, você administrar melhor sua emoção antes de tomar uma decisão. Como é que ela pode pegar nesse micro momento e ela ajustar o ponto de tomada de decisão que ela vai fazer? Você trouxe um ponto que eu acho que é muito importante, essa percepção de inteligência emocional. Por quê? Porque a neurociência, ela diz que ser inteligente do ponto de vista emocional, ele inclui uma série de fatores. E, em via de regra, a inteligência emocional acaba sendo uma instância em que a gente coleciona eventos. Isso é bem interessante de se entender, por quê? Porque em dado momento ela acaba funcionando como o que popularmente a gente chama de intuição. Tá? E entendam que essa estrutura ela é muito instintiva.
Então, muitas vezes eu não tenho uma racionalidade do que eu estou sentindo. Por isso que a gente sugere que em situações emocionais você dê um passo para trás antes de responder. Isso é essencial, porque muitas vezes quando a gente está cansado, fatigado, enfim, a gente acaba tendo uma reação instintiva, movido pela inteligência emocional, porque às vezes o repertório que a gente tem é um repertório baseado em brigas, em discussões, a depender do ambiente que a pessoa veio, um ambiente mais violento, no qual ela precisa se explicar, ela precisa se justificar, enfim. A depender do contexto em que essa pessoa ela foi inserida, ou seja, dos elementos em que ela colecionou nessa estrutura, nessa entidade, ela vai ter uma propensão a respostas que não são ajustadas. Vou utilizar esse termo porque é o termo que a gente usa na psicologia. Mas no termo popular mesmo, cada um viveu de um jeito diferente e a pessoa vai... Exatamente. No popular, algumas vão falar de uma... vão se exceder na forma como fala, como age, outras vão ficar mais caladas porque aprendeu a se calar, né? E outras vão reagir de maneiras completamente diferentes, vai depender muito do contexto, né? E da interpretação instintiva que ela teve para aquele contexto. Eu acho que esse é o foco desse programa de hoje, entender que a maneira como você interpreta a situação prevê o seu comportamento. Perfeito. Eu vou usar o que você trouxe, porque a grosso modo na ciência a gente fala que esses cenários que o Cristiano citou, eles são bons exemplos de 3 tipos de comportamento. O comportamento passivo, né, que é quando a pessoa... É muito comum em pessoas que foram ensinadas que não devem responder. Pessoas que vêm de uma origem na qual elas foram muito silenciadas, em que elas aprenderam que não deveriam reagir, elas acabam sempre ficando muito passivas, muito permissivas, tá? O terceiro cenário que é possível, eu vou pular do primeiro para o terceiro, que é o extremo oposto. É quando a pessoa, ou ela foi muito agredida, ou ela aprendeu que a agressividade e a reatividade é a melhor resposta, ou a única resposta que ela tem repertório para aquela situação. Seja porque ela veio de um lar violento, seja porque ela foi muito humilhada na infância, ela entendeu que ela só seria respeitada se ela se colocasse, né? Agora, o segundo cenário, que é o cenário mais adaptado, é ser assertivo, né? Que é aquela pessoa em que ela nem responde na medida, mas também não permite que o outro ultrapasse o seu limite. Ou seja, ela nem é passiva a ponto de, enfim, se submeter a tudo e todos, mas também não é agressiva a ponto de perder a própria razão porque enfiou os pés pelas mãos, por exemplo. Agora, ser assertivo não é fácil, porque a assertividade depende do contexto. Ou seja, da leitura que eu tenho daquele contexto para eu conseguir ser ajustado. Vai ter situações em que eu preciso ser mais agressiva para ser assertiva, para que o outro não ultrapasse meu limite. Mas vai ter situações em que eu vou ser um pouco mais permissiva para que o outro não me sinta como ameaça. Então perceba que esse comportamento assertivo depende sobretudo da leitura que eu faço do ambiente. Por isso que é muito importante entender o quanto que essa leitura, o quanto que essa interpretação, ela modula os nossos comportamentos. Perfeito. Eu acho que todo mundo, de uma maneira geral, que pensou num primo, numa tia, num tio, num avô, em alguém, e se identificou no meio da história. É muito interessante esse ponto de vista, olhar por esse ângulo, né? Um bom tema para um próximo programa é como ser assertivo, porque a gente treina isso em consultório. A gente tem etapas específicas para ajudar a pessoa a se tornar assertiva. Perfeito. Vou ficar devendo para vocês. E se a pessoa hoje quiser também bater um papo com você mais profundo e descobrir como ser mais assertiva na vida dela, no dia a dia, nos negócios, na comunicação, como ela faz para poder entrar em contato com você? Tem algum QR Code por aqui. Entra no QR Code, vai ser um prazer trocar uma ideia com você ou até saber quais são as suas dúvidas, sugestões para aqui para o programa. Isso aí, gente, esse foi mais um Isso Tem Nome com a neuropsicóloga Elisandra Soares. Muito obrigado pelo bate-papo, foi muito bom estar aqui hoje novamente. Um abraço a todos. E um abraço para vocês, a gente se encontra no próximo programa. Valeu.
Na Dermasense Saúde Estética Integrada, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado, com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantindo segurança e resultados eficazes. Aqui, a sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação. Dermasense, a sua melhor versão começa aqui. A Cazuli é uma clínica criada para transformação real. Aqui, cada paciente é acolhido com cuidado, técnica e propósito. Ajudamos você a entender onde está, identificar o que precisa ser tratado e construir, passo a passo, uma evolução verdadeira.